Bom dia, senhores. Meu nome é Bruno Gomitz, sou professor de Física e nós vamos hoje dar continuidade ao curso de transmissão de calor. Nós falamos no nosso último encontro sobre condução térmica e a nossa missão hoje é falar sobre convecção e irradiação térmica. A ideia agora é que você consiga ter uma visão global de como o calor é transmitido em qualquer situação. Lembra que nós conversamos que na condução ele é transmitido molécula a molécula, na qual a energia apenas se move sem que haja movimento de matéria ou puramente de ondas. Então a gente vai ver como é que essas outras formas de transmissão de energia impactam na nossa vida, como elas funcionam, como elas existem, como acontecem e qual o resultado na vida da gente e como essas interações conseguem moldar inclusive as zonas as quais certas populações vão escolher para viver e como a gente pode melhorar ao final a agricultura, a ciência e todas essas questões. Muito obrigado, pessoal, então vamos lá. Então olha só, a gente vai começar a conversar sobre a convecção térmica. Então o que é a convecção térmica e como é que ela funciona? Primeiro, olha só, vamos pensar que nós temos aqui um recipiente com uma certa quantidade de água a baixa temperatura. A gente coloca aqui uma fonte de calor e você vai ver que a energia ao entrar aqui ela vai encontrar essa manta metálica e vai distribuir essa quantidade de energia em toda a superfície inferior do nosso recipiente, certo? Toda a água que está em contato com esse recipiente vai começar a absorver energia. Se ela vai absorver energia, a temperatura dela tende a aumentar. Se a temperatura dela tende a aumentar e as moléculas são livres, ela vai necessitar de mais espaço. O que significa isso? Você vai gerar aqui dentro, ó, zonas de dilatação. Então você vai ter agora que uma moléculazinha vai começar a aumentar o seu espaço necessário para movimento. Mas como eu aumento o espaço entre elas, mas a massa daquela região não muda, então ela vai criar um bolsão de ar, ó, uma bolha. Essa bolha ela é menos densa do que o restante do líquido. O que significa isso? Vai aparecer aqui sobre ela o empuxo. Lembra da equaçãozinha do empuxo? O empuxo está associado à densidade do fluido, gravidade e o volume por ele deslocado. Você percebe que o fluido à volta não muda a densidade, obviamente, mas essa bolinha especificamente, ela aumenta o volume que ela desloca. Consequentemente, o empuxo sobre ela aumenta, ele supera o peso e vai lançar essa bolha para cima. O detalhe então é que essa bolha vai começar a se mover nessa direção. Ó. Quando essa bolha alcança essa nova posição, ela vai deixar um espaço vazio que vai ser ocupado por uma quantidade de água que estava lá em cima, cuja a energia dela é menor, cujo espaço de movimento é menor, ela vai ser então mais densa. Então o peso dela vai ser maior do que o empuxo gerado pela água. O que significa? Ela vai descer. No momento em que ela desce, ela vai encontrar uma região mais aquecida. Então ela vai começar a receber energia a ponto de expandir, o empuxo entrar em ação e ela voltar a subir novamente. O que vai acontecer? Você vai permitir esse evento acontecendo de forma cíclica. Então, esse evento acontecendo ciclicamente, nós chamamos de correntes de convecção. Então, as correntes de convecção são sucessões de mudanças de posição entre a matéria aquecida e a matéria resfriada. Então, o que significa isso? Na verdade, a convecção térmica difere da condução, por quê? Porque agora não é apenas a energia que está se movendo, e sim a matéria, olha só, a matéria transporta energia. Então a matéria vai se mover e a matéria ao se mover vai carregar com ela uma quantidade de energia que foi cedida. Então você vai ter tanto o movimento do elemento que foi aquecido, carregando com ele a energia, dando espaço agora onde ele estava para a matéria menos energética. Então você vai ter uma inversão. Você vai ter a matéria aquecida subindo e a matéria mais fria descendo e ocupando seu lugar.
A gente usa isso, por exemplo, em balões, no qual você injeta o calor no balão, o balão fica menos denso, o empuxo joga ele para cima. O ar que está em volta do balão, agora mais frio, vai descer e ocupar o lugar que o balão estava. Então, sempre que você aquece a matéria que tem capacidade de fluxo, de fluir, ela vai trocar de posição, ela tende a subir e a matéria mais fria tende a descer. Isso acontece, por exemplo, no núcleo do planeta, no qual você tem o núcleo mesmo lá muito quente, e na borda do núcleo do planeta regiões mais frias. Então você vai ter dentro do núcleo correntes de convecção. Há algumas ideias e teorias que dizem que essa corrente de convecção é um dos maiores contribuidores, por exemplo, da manutenção do campo magnético terrestre, que a gente vai ver lá na frente no seu curso de magnetismo. Mas a ideia é que sempre que houver fluido e houver diferença de temperatura entre zonas desse mesmo fluido, você vai ter uma migração da matéria aquecida da região mais quente para a região mais fria, e você vai ter uma migração da região mais fria em direção à região mais quente. E enquanto houver uma fonte de calor, essa mudança se mantém constante, gerando o que nós chamamos de correntes de convecção. Agora, onde é que aparece isso no nosso mundo, pessoal? Então imagina que nós tenhamos aqui, ó, o nosso planetinha, aqui próximo ao Equador, região mais aquecida, uma intensidade maior de luz solar, e indo em direção aos polos eu tenho uma redução nessa intensidade solar, gerando zonas diferentes aqui. Por exemplo, se for nas aulinhas de geografia, você vai ver aqui as células de Hadley, né? Células de Hadley. E aqui você vai vendo as células de Ferrel, né? Então você vê que essas zonas se repetem aqui no hemisfério sul, mas a ideia é, se essa região ela é mais aquecida, ela vai gerar o quê? Um aumento de temperatura, os gases tendem a subir, então vai soprar dos trópicos em direção ao Equador. Então você vai ter uma concentração de vento, de massas de ar movendo nessa direção. Então, como o vento vem do oceano carregado de água, então você vê que nas regiões próximas ao Equador, por exemplo, no Brasil aqui, ó, nós temos uma grande quantidade de chuvas. E olha o que nós temos aqui, nós temos, ó, uma região de deserto, certo? Você vira aqui na África, nós temos o deserto do Saara aqui, ó, né? Por que eu tenho o deserto do Saara? Nós temos essa região próxima ao Trópico de Câncer mandando o vento em direção ao Equador, e da mesma forma que na célula de Ferrel, o evento acontecendo ao contrário, você tendo também o ar migrando em direção a essa zona e o ar polar descendo. Então você vai ter, pelas diferenças de temperatura, migração do ar nessas duas direções, gerando essa zona do Trópico de Câncer com baixa umidade. Olha que interessante então, aonde eu tenho uma maior concentração de energia solar, eu tenho um aquecimento, o ar tende a subir nessa região, gerando regiões de baixa pressão. Então, dos trópicos eu tenho soprando umidade em direção ao Equador. Você pode ver que as grandes florestas do planeta estão nessa região. Você pode ver aqui, ó, próximo ao Congo, né, que são florestas tropicais intensas. Por quê? Porque elas estão efetivamente recebendo uma grande quantidade de energia. Então essa região entre os trópicos tem uma alta temperatura e uma migração via correntes de convecção de matéria aquecida nessa direção. Até aqui tudo bem? A gente pode analisar assim também, por exemplo, nas correntes marítimas? Pode. Você pode ver que no período do El Niño, nós temos uma grande concentração de água na região ali próxima ao Equador, e você vai ter então alta temperatura, baixa densidade e uma velocidade maior de entrega de correntes marítimas em relação ao ano. Então você vai gerar esse aquecimento via correntes de convecção, migração da matéria aquecida, e essa migração da matéria aquecida leva consigo o quê? A quantidade de energia. Lembra, pessoal? A água, ela possui um alto calor específico. Então, o calor específico da água é alto. Ela demora para aquecer e ela demora então para resfriar. Então, ela é aquecida durante um longo tempo pelo El Niño e ela consegue então migrar por todo o globo, perdendo calor lentamente à medida que ela se move, gerando então por onde ela passa um aquecimento, conseguindo levar água quente para o mundo inteiro.
gerando então de forma efetiva um aquecimento total dos oceanos do planeta. Esse é um grande problema que nós temos aí quando eu tenho um alto efeito do El Niño. Então eu consigo pensar nas correntes de convecções não um sistema isolado em laboratório no qual eu alcanço e aqueço a água, não. Eu tenho esse fenômeno gerando as mudanças climáticas no país, no mundo, em todo o planeta. Então eu tenho as massas de ar se movendo por correntes de convecção e as massas de água se movendo da mesma forma. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos seguindo. Um dos grandes problemas gerados pela convecção é o que nós chamamos de inversão térmica. O que acontece? Olha só, imagina uma cidade no nosso modelo normal como São Paulo. Então vamos pegar aqui a cidade de São Paulo, que é um bom exemplo desse fenômeno. Se algum de vocês aí é de São Paulo ou já foi em São Paulo nesse período, já percebeu isso. São Paulo é uma região que possui uma atividade industrial muito intensa e um volume de carros na rua muito intenso. Então você vai ter aqui, ó, essa poluição muito intensa na região de São Paulo. Então, as nossas manchinhas pretas aqui é a nossa poluição. O que acontece então? No modelo normal, como você tem um aquecimento dessa região aqui, ou seja, você vai ter uma produção muito maior de calor, porque as pessoas emitem radiação, o chão emite radiação, o calor é emitido pelo cimento das fábricas, pelos prédios, pelos carros, pela vida. Então você vai ter uma região muito aquecida aqui. E eu tenho um ar muito frio lá em cima. Então você vai ter o ar quente subindo, ó, levando consigo os poluentes e entrando um ar frio mais limpo. Então você vai ter no modelo normal uma transição. O ar quente vai levar os poluentes para fora da cidade, né, para cima. E você vai ter aqui o ar frio mais limpo descendo, ocupando essa região e limpando o ar. E aqui, quando o ar está mais quente lá em cima, ele vai ser, pela diferença de temperatura no globo, ele vai levando essa poluição para fora da cidade. Obviamente, essa poluição vai ser acumulada lá nos polos, né? Então você vai ter um aumento na poluição acumulado nos polos por baixa temperatura. Com isso, como nós temos gases aqui que vão diminuir a camada de ozônio, uma grande quantidade de buracos na camada de ozônio se encontram nos polos, por correntes de convecção nas zonas mais altas do planeta. Mas no momento em que nós temos uma estrutura de dia mais frio, ou seja, o nosso planeta resfria e nós temos uma temperatura mais baixa aqui, ó, sobre a superfície do planeta, na crosta, você não tem agora como o nosso ar mudar de posição. Por quê? Porque ele não vai sair de uma região mais fria para uma região mais quente acima dele. Então o processo de inversão térmica no inverno, por exemplo, garante que, como a superfície do planeta está mais fria, mas a poluição continua sendo emitida, você vai ter um acúmulo de poluição nessa região, ó. Então a poluição vai ficar acumulada nessa região. Você não vai ter uma corrente de convecção levando por ar quente essa poluição para uma região mais fria, trocando por um ar limpo. O ar mais frio já está aqui. Então muitas vezes quando a noite é muito fria, as pessoas vão trabalhar em São Paulo, não sei se vocês já viram, de máscara. Por quê? Porque você tem uma neblina de poluição sobre a cidade. Essa neblina de poluição sobre a cidade dificulta a respiração e amplifica todos os efeitos nocivos da poluição numa grande cidade. Então a inversão térmica é caracterizada por um acúmulo de poluentes na região da crosta, onde a população vive. Por quê? Porque a temperatura mais quente do ar está acima da região mais fria. E a inversão térmica impede que haja uma corrente de convecção limpando o ambiente. Então a inversão térmica é caracterizada por isso, por impedir que haja as correntes de convecção naturais que vão limpar aqui o ambiente poluído, ou seja, vai levar para uma região mais fria os poluentes, recebendo um ar limpo mais frio. Na inversão térmica num dia mais frio, eu tenho um acúmulo de poluentes nessa região, porque ele está frio e eu não tenho uma migração natural de posição que daria numa estrutura normal de convecção.
Então essa é a inversão térmica. Então praticamente tudo que você tem que saber com relação a correntes de convecção é isso. É que você tem a mudança de direção de propagação da matéria, levando consigo calor da região mais quente para a região mais fria, isso sendo importante para a manutenção da dinâmica de vento, de correntes marítimas em todo o globo, e inclusive na dinâmica de dispersão de poluentes. Então você tem no modelo natural uma dispersão de poluentes na atmosfera por correntes de convecção. Quando há o fenômeno de inversão térmica, eu não consigo diluir esses poluentes na atmosfera e eles se encontram nas crostas na região onde eles são poluídos, dificultando ainda mais a vida das pessoas nessa região. Então, convecção térmica é isso, mudança de posição da matéria aquecida com a matéria resfriada por diferença de temperatura. Então, eu tenho uma migração tanto da matéria aquecida quanto da energia que ela leva consigo. Vamos então agora falar um pouco sobre os modelos de irradiação.